Olá, muito bem-vinda e muito bem-vindo ao IHU Cast, o podcast do IHU, que nessa versão traz um resumo daquilo que foi destaque na semana no site do IHU, o ihu.unicinos.br. Laudate Deum. Esse é o documento que o Papa Francisco publicou na semana passada. Visto como uma continuação de Laudato Si, este segundo documento é menos poético, mas vai direto à questão central, o colapso climático que estamos vivendo. Em debate promovido pelo IHU, Dom Vicente Ferreira, bispo da Diocese de Livramento de Nossa Senhora, no interior da Bahia, e presidente da Comissão Ecologia Integral e Mineração da CNBB, explica o que o Papa coloca como um ponto de ruptura que nos leva até o momento atual. Se a gente continuar com esse modelo civilizatório, aí eu vou pegar a última frase de Gogó, né? O modelo civilizatório, esse modelo aí vai realmente destruir a vida no planeta. Ele está destruindo, porque ele é perverso. Quanto mais aumenta o seu desenvolvimento, mais aumenta a sua técnica, mais aumenta a sua potência para um objetivo, o lucro, a ganância de 1% da população mundial. No mesmo debate, o filósofo Roberto Malvesi, o Gogó, apontou a clareza do pontífice, que pode até ser considerada meio fatalista em Laudate Deum. E aí, no número 16, o Papa faz uma afirmação que é realista, mas parece cruel. Ele fala, o que está posto, está posto. Agora, nós temos que, pelo menos, minorar para não ficar mais grave ainda, para não prejudicar as gerações futuras. É essa a proposta da Laudato Deum. É você tomar nas mãos o que pode ser tomado agora, aqui e agora, para que a situação não fique ainda mais grave do que já está. Quem viveu o mês de setembro de enchentes históricas no Rio Grande do Sul entende muito bem o que o Papa quis dizer, assim como quem está vivendo a seca histórica na região amazônica. Diego Gomes Aguiar, da Rede Eclesial Panamazônica, a REPAM, e da Economia de Francisco e Clara, aqui no Brasil, trouxe o relato de como é viver esse ponto de ruptura na seca e no calor escaldantes de Manaus, cidade que nasceu, cresceu e que vive, e onde tem observado cenas impressionantes. Infelizmente, aqui na Amazônia, a gente vê um crescimento indiscriminado das queimadas, das florestas, principalmente nos últimos anos, no decorrer dos últimos anos, que vão gerando uma quantidade imensa, né, de emissão de carbono na atmosfera. Ainda aqui na região, nós estamos enfrentando uma grande seca, né, uma grande estiagem, que é fruto da combinação de dois fenômenos, né, a atuação do El Niño, que é o fenômeno natural, e o aquecimento do Atlântico tropical norte. E esse fenômeno combinado ele vai alterar a formação de nuvens, reduzindo o volume de chuvas na Amazônia. E só para vocês terem uma ideia, a estiagem severa a qual estamos vivendo, eles têm causado um impacto direto no trajeto das embarcações, né, com a diminuição do estreitamento dos cursos d'água, né, que alguns rios estão se tornando cada vez mais rasos, né, tem surgido muitos bancos de areia, inviabilizando a navegação e, consequentemente, o abastecimento de água e a falta de alimentos, e resultando na morte de peixes, né, de botos. Realmente olhar os dramas gerados a partir da crise climática, não só no Brasil, mas no mundo todo, é pôr em movimento uma espiritualidade encarnada, com os olhos na criação. Esta é uma das abordagens de Laudate Deum, e que também revela muito sobre o pontificado de Francisco, que tenciona a Igreja a sair de si e colocar-se a caminho. É o mesmo espírito que anima o Sínodo sobre a sinodalidade, que teve a Assembleia Geral aberta nesta semana que passou em Roma. Aqui no IHU, seguimos acompanhando estes primeiros movimentos da Assembleia Sinodal. Não é mesmo, Lucas Chardon? Exatamente. Estamos publicando inúmeros textos e análises, mas eu destaco dois. A Sinodalidade e o Tempo de Cela, na História da Igreja, de Máximo Fagioli,
e o processo sinodal à prova do Código, de Andrea Grillo. Este segundo artigo é, na verdade, a segunda parte de uma abordagem de autoria de Pierluigi Consorti e tem o mesmo título, Processo Sinodal à prova do Código. Lucas, e nós promovemos aqui no IHU um debate sobre as primeiras impressões da Assembleia Sinodal. O que mais te chamou a atenção na fala de cada um dos debatedores? Olha, João Vitor, na fala do padre Luiz Modino, que está lá em Roma acompanhando tudo, podemos perceber como o próprio método do sínodo nos ensina. Acho que os membros do sínodo ainda estão se conhecendo, estão vendo como ter uma conversa que ajude mais nesse processo de escuta e de diálogo para discernir os novos caminhos para a igreja. Porque a gente fala do sínodo sobre a sinodalidade, mas na verdade é o sínodo sobre a igreja, ou sobre como aprender a ser igreja. A ser igreja desde a palavra de Deus, desde a experiência das primeiras comunidades cristãs, mas também a ser igreja desde a tradição da igreja, sobretudo desde aquilo que nos leva a refletir o Concílio Vaticano II. Modino é parceiro do IHU e diariamente nos envia um resumo do que tem acontecido. Vale conferir seus textos em nosso site. Certo. Mas na fala do professor Geraldo Luiz Demore, da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, a FAGE, o que tu destacarias? Ele fala de 3 momentos muito importantes nesse começo de Assembleia Sinodal, mas destaca a leitura que ele faz da forma como o Papa ouve e responde às dúvidas dos cardeais que estão questionando o estilo de Francisco no pontificado. Então, a gente percebe que há um grupo, às vezes, concertado de pessoas que representam uma sensibilidade na igreja. Certamente, o Papa Francisco tem chamado a atenção para a gente escutar todos e acolher todos. Então, nós temos que ser capazes de escutar também o que vem dessas dúvidas. E as dúvidas trazidas pelos cardeais, elas são 5, fundamentalmente, e ele responde a todas, no dia 2 de outubro. Né? Eu acho que é interessante, porque, se a gente for pensar bem, por detrás dessas dúvidas existe um modelo de compreensão de igreja, um modelo também que vai trazendo as oposições, que, em princípio, são importantes serem escutadas, mas é claro que a gente saiba também, a partir dessas dificuldades, dessas oposições, descobrir como elas não são fonte de divisão, como tem acontecido na igreja. E também achei muito interessante quando Leci Conceição do Nascimento, do Conselho Nacional do Laicato, observou como o sínodo surge num momento muito complexo que nós, como humanidade, vivemos. Em um momento que a humanidade, todos nós estávamos sem direção. Neste tempo de grandes desafios, com marcas profundas, acentuadas pelo que vivemos, né? Acho que algumas a gente pode citar: a individualidade reduzida a individualismo, a crescente pobreza alimentada pelas desigualdades sociais, uma economia de mercado que traz como consequência a redução de direitos, a concentração de riqueza nas mãos de uns poucos, desrespeito à dignidade humana, violência, uma violência enorme que nos assusta, uma violência às mulheres, contra as mulheres, os jovens, principalmente os jovens negros e da periferia, aos LGBTQIA+, aos povos originários, povos tradicionais, uma violência mais visível, como as guerras, né, que nós estamos aí presenciando, que matam tantas pessoas assim, de repente. Uma grande degradação ambiental. Tanto este debate acerca do sínodo sobre a sinodalidade, como o debate acerca de Laudate Deum, estão disponíveis no repositório do IHU no YouTube. Acesse através do site ihu.unicinos.br. Quando o Papa Francisco fala em um mundo colapsado, ele também insiste na construção da paz como saída para esse estado de crises.
Desde a eclosão da guerra na Ucrânia, Francisco insiste que vivemos uma grande guerra, só que aos pedaços. Pois no último sábado, este mundo em guerra abriu mais um capítulo com os confrontos entre o Hamas e o exército de Israel. No nosso site, temos diversos textos que buscam avaliar as questões de fundo em mais este confronto armado. O primeiro texto que eu indico é uma entrevista do jornalista e pesquisador Ezequiel Koppel, que há muitos anos analisa a situação no Oriente Médio. O título é Israel e as reconfigurações no Oriente Médio. Confira algumas frases desse entrevistado na voz de Marcelo Zanotti. Se o sionismo original não pode ser pensado sem ter em conta a perseguição aos judeus na Europa, o sionismo atual não pode ser pensado sem considerar o desenvolvimento das colônias, da ocupação militar, da colonização de um território estrangeiro por parte de uma população. O que se verifica é uma aliança entre vários nacionalistas, nem sempre extremamente religiosos, que colocam o eixo na questão da segurança. A eles juntam-se, de fato, os religiosos, que procuram reconstruir o Israel bíblico, a antiga terra de Israel. O segundo texto tem como título Mísseis contra Israel, porque este ataque de Gaza é diferente dos outros. É uma reportagem de David Assael. Ainda há o texto cujo título é Um Novo Capítulo na Tragédia entre Israel e Palestina, reportagem de Mário Gílio. Acesse essas e muitas outras análises em ihu.unicinos.br. Outros destaques da semana do que passou aqui no Brasil chegam com os colegas Lucas Chardon e Cristina Guerini. Na semana que passou, celebramos os 35 anos da nossa Constituição Cidadã. Na quinta-feira, dia 5 de outubro, data da promulgação da Carta Magna, o professor José Geraldo de Souza Júnior falou sobre o tema aqui no IHU. A conferência completa está disponível em nosso canal do YouTube. Acesse em ihu.unicinos.br. Cris, são visíveis os avanços da Constituição de 1988, mas os ataques também. O professor comenta sobre esse tema e, na linha dos retrocessos que vem de Brasília, impressiona a volta da pauta no Congresso Nacional, que debate o PL do veneno, uma matéria que, em última medida, quer afrouxar ainda mais o uso dos agrotóxicos. Lucas, para entender em detalhes essa PL, vale a pena conferir o texto que é um alerta emitido pela Fiocruz, PL do veneno. PL afetará de forma substancial a saúde e o meio ambiente. Boa dica, Cris, mas esse não é o único retrocesso que vem do Congresso. A PEC 10 de 2022 quer abrir o comércio de plasma de sangue e hemoderivados. Especialistas alertam que a aprovação da PEC vai colocar em risco a Rede Bras e o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Hemoderivados. E pior, a produção de medicamentos a partir do plasma humano pelo mercado vai fragilizar o SUS e privilegiar somente quem pode pagar. É muito importante ficarmos atentos a essa discussão, pois pode-se criar uma espécie de mercado de sangue, onde quem paga pode ter prioridade. Essa discussão pode ser aprofundada com o texto Sangue não é mercadoria, motivos para dizer não à PEC 10 de 2022, entre outros. Acesse ihu.unicinos.br. Muito obrigado, gente. Eu também gostaria de fazer memória a Dom Mauro Morelli, bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo e o primeiro bispo da Diocese de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que morreu nesta segunda-feira, dia 9 de outubro. Recordamos um pouco de sua vida no texto Dom Mauro Morelli, 1935-2023, que publicamos em nosso site. Através deste texto, você também pode acessar outros tantos textos sobre e de Dom Mauro Morelli que publicamos aqui no IHU. Esta foi mais uma edição dos destaques da semana no IHU Cast. Nesse episódio, usamos áudios do canal do IHU no YouTube. A locução e a direção foram comigo, João Vitor Santos.
edição e locução com Lucas Chardon. Ainda contamos com a colaboração dos colegas Marcelo Zanotti e Cristina Guerini. Até a próxima!